lírica, autocrítica e transgressora da literatura moçambicana. Hoje estamos iniciando essa mais nova aula, mais uma aula, com o professor Edmilson Moreira Rodrigues. Ele é o professor doutor do campus de São Bernardo. Então, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, professor Edmilson Rodrigues. Sejam bem-vindos os cursistas que estão acompanhando essa live hoje novamente. Aos que estão acompanhando novamente, porque já iniciamos, né? A segunda live de apresentação. Vou falar um pouquinho, para não me prolongar, sobre o nosso professor Dr. Edmilson Moreira Rodrigues. Ele tem formação em letras pela Universidade Federal do Maranhão, mestrado em políticas públicas pela mesma universidade, doutorado em estudos de literatura pela UFF do Rio de Janeiro e estágio pós-doutoral em literatura del siglo del oro espanhol. Ingressou na Universidade de Navarra, na Espanha. E ainda também em História da Arte e Estudos da Emblemática Ibérica, pelo CITSEM da Universidade do Porto, na cidade do Porto, em Portugal. Professor da UFMA, com produções e estudos em literatura brasileira, espanhola e africana, arte emblemática, literatura infantil e estudos africanos. E também é líder do grupo de pesquisa Axolotl. Se eu citei Axolotl. Muito obrigada. Axolotl. Obrigada. Em estudos em intermedialidade e tradução de língua espanhola. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Boa tarde a todos. Raquel, eu quero... irá aparecer depois a transparência aqui nessa minha tela, não? Sim. Certo, tudo bem. Então, você já pode colocar a primeira lâmina. Já pode começar a apresentar. Apresentar, só um momentinho. Isso. Os slides. Os slides, isso. Só um momento. Ainda não... Aqui, para mim, estou com uma dificuldade em expor os slides. Cadê? É normal, a tecnologia é assim. Vou botar aqui no modo de apresentação. Isso. E Raquel já está gravando, ok? Sim. Só que... Já dá para visualizar? Vai aparecer. Sim, apareceu. Você pode colocar em tela cheia, né? F5, né? Tá falando comigo ou com Ela... Raquel? Estou falando com os dois. Tá. Eu também vou colocar em tela cheia, é isso? Tá, só um momento. Vou botar em tela cheia tudo, né? Coloca em tela cheia primeiro e projeta. É Márcio que está falando? Sim. Ok, obrigado, Márcio. Bom. Boa tarde. Boa tarde, querido. Ainda não apareceu para mim o texto. É normal ou demora assim? Ah, sim. Está dizendo que esse afro... Demora, mas vai. Isso. O importante é isso. Professor Márcio? Professor Márcio?
Professor Márcio? Sim. Eu estou no meu... Eu acho que o senhor tem que me liberar, porque eu estou com o meu e-mail, entrando no e-mail do CEAFRO. E o senhor que tem que liberar, o senhor está no institucional gravando. Não, está parecendo que você está liberando, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Sim. Vou entrar. Um minuto. O senhor tem que me liberar. Agora já está aparecendo? Sim, está aparecendo. Está aparecendo a todos já? Para mim ainda não, só minha imagem. Está? Não, para mim não. Como é que eu faço aqui? Tem que mexer em alguma coisa aqui na tela, Alguns alunos, eles estão afirmando aqui que já está aparecendo. Certo, não vai aparecer para mim, é isso? E eu vou só falando? Deve aparecer, tem que Isso. aparecer, o ideal. Eu queria ter um feedback aqui. Não é o formato da minha tela? Perguntei para Márcio. Márcio, é o formato da minha tela? Da sua Sim, tela. eu acho que é o formato da sua tela. Mas está dando para ver aqui. Nos 3 pontinhos eu vou e boto... Layout. Tela Bota cheia? em destaque. Sim, aí você coloca a tela inteira e coloca a apresentação. Tela cheia, é? Sim, coloca a tela inteira, né? Apresentar a tela inteira. Mas está aparecendo. Todo mundo está falando que está aparecendo. Mas não está aparecendo para mim o meu texto. Eu queria ter o apoio dele. O seu layout não está diferente? Pois é, o senhor está na tela principal? Eu estou na tela principal. Então, por favor, se direcione. Olhe ao lado, onde tem lá nos 3 pontinhos. Sei. Alterar layout. Alterar layout. É isso aqui. Isso. Bote em destaque. Aí, destaque. Conseguiu? Botei. Está aparecendo agora. Agora está aparecendo. Ok. Então, boa tarde para todos e todas. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Então, eu chamei esse momento de moçambicanamente Caringana ou Acaringana. Por quê? Porque eu estou baseando-me, né, em um texto do Craveirinha. E como o próprio título de Caringana ou Acaringana pressupõe o significado, é como os griotes, os velhos contadores de história de Moçambique, começavam os seus rituais, a sua contação de história. E a assistência ia pontuando Caringana. Aí eu agradeço já e antecipo o convite, né? Agradecendo já a antecipação do convite ao grupo organizador do evento, especialmente ao CEAFRO, né? E aos demais que estão aí dando essa colaboração significativa. Próxima lâmina, por favor. Eu cumpro 2 desejos solidários aqui, neste momento. Eu estou partilhando da ideia de José Craveirinha, Caringana ou Acaringana, de trazer essa expressão ritual do sul de Moçambique para dizer para vocês Caringana ou Acaringana. Este jeito de contar as coisas à maneira simples das profecias, Caringana ou Acaringana, é que faz a arte sentir o pássaro da poesia. E nem de outra forma se inventa o que é dos poetas, nem se transforma a visão do impossível em sonho do que pode ser. Caringana. Próxima, por favor. Vejam que, a partir desse texto, o autor, José Craveirinha, dialoga com o seu passado e também nos traz a assertiva de construção de uma literatura tipicamente moçambicana comprometida com as raízes sociais do seu solo. Neste trabalho, nós vamos trazer esses autores publicando suas obras em instrumentos de periódicos, em revistas e em encartes. Tipicamente, autores que vão produzir uma literatura apoiada em periódicos. E vamos dar um destaque maior para a SEI, que é a Casa dos Estudantes do Império, onde pôde aglutinar uma série de pensadores desse porte. Então, vejam só,
podemos destacar algumas contribuições significativas para a formação da literatura africana em português, com relevo para SEI, Casa dos Estudantes do Império, de 44 a 65. E logo após a independência, a EMO, Associação dos Escritores Moçambicanos. São essas entidades, essas instituições que nós vamos pôr em relevo aqui. Portanto, no período colonial, o medo e a morte, inspirados pelos portugueses, numa relação de força propiciada pelo colonialismo, não deram espaço ao florescimento de uma escrita africana em português. No entanto, a escrita, sobretudo a poesia, como Giza, Xavier, servia já aos propósitos de denúncia da opressão colonial. E como sabemos, a SEI, a Casa dos Estudantes do Império, de 58 a 65, seu maior período de destaque, desempenhou um papel importante na união das vozes do continente na luta contra o colonialismo. Raquel. Foram os estudantes africanos, asiáticos e timorenses que iam estudar em Lisboa, Porto e Coimbra, que sentiam necessidade de se juntar e partilhar memórias das terras, nestes espaços, porque são eles que vão publicar, são eles que vão se reunir, e são eles que vão socializar ideários de libertação a partir do instrumento literatura. Então, neste contexto de partilha de ideias, surge em Coimbra a Casa dos Estudantes de Moçambique, em 41, e a Casa dos Estudantes de Angola, em 44, na mesma cidade. Já em Lisboa, no ano de 1944, surge a Casa dos Estudantes do Império, com o apoio do ministro das Colônias, Vieira Machado. Depois surgiram as seções da SEI em Coimbra, de 44 a 60, e a do Porto, em 58. Observamos, portanto, 4 fases da SEI com sede em Lisboa. Uma primeira fase, de 1944 até 52, em que se consolida como africana, e não tanto como imperial. A segunda fase, de 52 até 57, cuja direção passa a ser feita por uma comissão administrativa associada ao poder da metrópole, gerando ausência de publicações nessa fase. Como todos podem perceber, né, claro, se a direção passa a ser feita por uma administração, essa administração que controla os meios de produção, que controla as ideias, que controla a cultura, ela não deixará que veicule poesia, por exemplo, ou textos literários de revolta. Raquel. Raquel, por favor, próximo. Então, na terceira fase, de 1957 a 1961, a SEI recupera a vitalidade e testemunha-se uma atividade significativa. Seu objetivo principal neste momento é despertar as consciências para o apoio às independências das colônias. Vejam que o papel importante da SEI para a questão das independências. E nós vamos perceber isso nos excertos poéticos ao longo desse trabalho que nós vamos apresentar. Em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, começam a aparecer os movimentos de libertação nacionais em meados de 1950. No âmbito da luta armada em Angola, 61, o Ministério do Ultramar deixa de atribuir subsídios à SEI, porque, como nós sabemos, a SEI foi criada por Salazar para aglutinar esses escritores e acabou indo de contra seus objetivos, porque eles se revoltaram, como é conteste e natural em todas as expressões artísticas. Os artistas são revoltosos, são seres incontestes por natureza, e, claro, se voltaram contra todas essas questões postas pelo Ministério. Inicia-se assim a fase última, 1965, que culmina com o encerramento da casa por questões políticas. Acentua-se a consciência política, que culmina com a prisão de vários associados em prol da causa independentista. A Casa dos Estudantes do Império, portanto, meus queridos, representou a manifestação da expressão literária de uma cultura africana de intelectuais residentes, sobretudo em Portugal. Através da revista Mensagem, que era uma revista instituída dentro da SEI, com o mesmo nome que a revista de Angola, vários escritores têm a oportunidade de publicar suas obras, instaurando-se assim o saber cultural autônomo. A próxima. Neste mesmo período, jornais e periódicos cumprem papel veicular, porque tanto em Angola, Moçambique, quanto em São Tomé, os periódicos são o suporte nascedouro das expressões literárias do continente africano. Cumprem papel veicular importante das literaturas, e em Moçambique dá-se o mesmo.
As publicações periódicas, jornais, revistas, separatas, suplementos, desempenharam um papel importante na escrita dos autores africanos. Vejamos o caso específico de Moçambique. Com a revista, alguns pronunciam Mal, outros Emissal. Vamos pronunciar Emissal, 1952. A Emissal representa o primeiro esforço coletivo no plano da poesia para a consciência de uma moçambicanidade, mesmo com a edição de um único número. Já em 1971 a 72, nós vamos ter a revista Caliban. Foi coordenada por Rui Knopf e Antônio Quadros. Antônio Quadros, como todos nós sabemos, é aquele homem de múltipla expressão eminomástica. É Multimate Barnabé, né? É Antônio Quadros, é o poeta do povo, é o homem solitário. Enfim, Antônio Quadros tem vários pseudônimos. Teve 3 números, a revista Caliban. Os criadores da Caliban pretendiam, portanto, dar calor à linguagem poética, deixando um legado de importante espaço à expressão da poesia moçambicana, com gestos e palavras que crera, escritos a fogo, na dura parede do tempo, como giz Knopf. A próxima. Os melhores exemplos de escrita estético-ideológica, meus queridos, desse momento, dos movimentos pró-independentistas da África lusófona, verifica-se em Angola como outra arma secreta para combater o outro e impedir que ele me descodifique para depois me destruir, como diz Rui Noronha. E Moçambique, também inserida nessa prática, né? Nesse mesmo diapasão. São poetas que afirmam, pela condição de colonizados, escravizo o silêncio e faço dele o meu mensageiro, como diz Muteia. Surge neste contexto, portanto, a Associação dos Escritores Moçambicanos, em agosto de 82. As publicações periódicas confirmam, assim, a poesia de raiz marcadamente moçambicana. Deste modo, surgem as separatas e, na mensagem, várias obras literárias, nas separatas e na mensagem. Em 51, na revista Mensagem, da SEI, Orlando Albuquerque e Vitor Evaristo organizaram a antologia Poesia em Moçambique, trabalho pioneiro nesta área. Então, nós vamos observar agora que alguns poetas, algumas pessoas preocupadas com essa literatura que estava dispersa nos periódicos, dispersa nas separatas, começam a organizá-las em antologias e começam a fazê-las aparecer para o público, de um modo geral, com os nomes ou pseudônimos, ou mesmo com obras anônimas, porque nós sabemos que, tal qual no Brasil, esses poetas não podiam se identificar por conta das censuras. Então, deste modo, surgem nas separatas e na mensagem várias obras literárias. Em 1953, surge em Lisboa... Não, tu volta lá, que eu não... Isso aí. Em 53, Pierre Jean Oswald e Mário de Andrade publicam a antologia de poesia negra de expressão portuguesa. Desta vez, além de autores do caderno, reúne autores de Cabo Verde e do Brasil. Por quê? Porque em 53 surge em Lisboa o Caderno de Poesia Negra de Expressão Portuguesa. E são só 5 poetas, né, que vão participar dessa antologia. Alda do Espírito Santo, certeira como craveirinha, lá em Caringana, a Caringana, à maneira simples das profecias, ela vai dizer: as palavras do nosso dia são palavras simples. Há uma dialogicidade de pensamento entre os poetas africanos. E Francisco José Tenreiro, de São Tomé, Agostinho Neto, de Viriato da Cruz e Antônio Jacinto, de Angola, publicam nessa antologia. E Noemi de Souza, Moçambique, com a lucidez de afirmar que não sou mais que um búzio de carne, onde a revolta da África congelou seu grito inchado de esperança. Vejam que lá em cima, quando Alda do Espírito Santo diz, tal qual craveirinha, as palavras do nosso dia são palavras simples, né? São, portanto, visões e pensamentos de todo o continente africano, e principalmente da expressividade literária e poética. A mesma coisa, Noemi de Souza vai dizer: não sou mais que um búzio de carne, onde a revolta da África congelou seu grito inchado de esperança. São os mesmos revoltosos, são os mesmos lidiantes da palavra, fazem do seu texto um instrumento de libertação com arte e estética bem elaborada. Em 58, como eu já disse, o Pierre
Jean Oswaldo e Maria de Andrade vão organizar a antologia Poesia Negra de Expressão Portuguesa. Desta vez, além de autores do caderno, autores de Cabo Verde, Guiné e Brasil. Próximo, por favor. Papiniano Carlos, em 59, nos cadernos Notícias de Bloqueio, colegiu os poemas de Rui de Noronha, José Craveirinha, Noemi de Souza. Os poetas refletem o desejo de dizer: desperta, ó África, o teu dormir já foi mais que terreno. Ouve a voz do progresso, este outro nazareno, que a mão te estende e diz-te: África, sus et ambula, Noronha em saúde. Quando o poeta Noronha escreve esse poema, esse texto, sus et ambula, ele dá uma lição para aqueles críticos com o pensamento europeu, coisificados na sua casca, de dizerem, de repercutirem que o homem de África não sente a poesia na sua plenitude. Aqui nós estamos diante de um texto cujo título é em latim e cuja ideia, toda ela, dialógica com as ideias camunianas, todas elas dialógica com as ideias dos grandes escritores ocidentais, não para afirmá-los, mas para negá-los na sua supremacia de homens conhecedores de uma cultura idiosincrática. Em 1960, Luiz Polaná, portanto, organizou na SEI a antologia Poetas de Moçambique, com prefácio de Alfredo Margarido, que em 62 organizara com a chancela da mesma casa Poetas de Moçambique, coligidas num único volume em novembro de 94, desta vez pela ACEI, Associação da Casa dos Estudantes do Império. Constituem o ponto de partida dessas antologias para a sistematização da poesia moçambicana, ciente do seu estar no mundo, que, como certifica Jorge Rebelo, não somos párias, somos as vítimas de um sistema injusto, que nos nega tudo, mesmo o afeto e a compreensão. Vejam que esses poetas estão sempre decalcando nas suas poesias as suas revoltas, os seus sentimentos em conteste. O próximo. Próximo, Raquel. É Nelson Saúde quem certifica. A despeito da importância da SEI, a despeito foram as iniciativas da SEI nesse domínio que marcaram uma época, não só porque transportavam um ideário reivindicativo concreto e ineludível, mas porque ajudaram, por conseguinte, a revelar uma literatura no momento do seu próprio nascimento. Vejam a importância da SEI. Ela faz o lançamento no momento do surgimento, no momento do nascimento de uma literatura, e ela revela essa mesma literatura para a sociedade, tanto a sociedade europeia, porque eles viviam em Coimbra, né, Portugal e em Porto, e produziam essa literatura ali na efervescência da Casa dos Estudantes, quanto para as suas pátrias. No quadro de uma coleção de literatura africana de expressão portuguesa, dirigida por Carlos Pestana Heineken, Tomás Medeiros e Sérgio Vieira, em 67, Mário de Andrade lança a antologia temática de poesia africana com 2 tomos. O primeiro, Na Noite Grávida de Punhais. O segundo, O Canto Armado. Há, desde o título do primeiro, uma constante intertextual entre a arte literária africana desde o seu nascimento e a estética da morte. Certeiras de que, no solo africano, como diz Ovídio, há perigos e ameaças na noite grávida de punhais. Próximo. O próximo, Raquel. A Portucalense Editora publica sob a assinatura de Amândio César, 1969, a coleção Ultramar, e nesta, 8 obras de contos, romances e poesias. O número 2, Contos Portugueses do Ultramar, que é composto de 5 volumes. O quarto é dedicado a Moçambique, ratificante do Trajeto Sangrento das Acácias, Knopf. Desta vez, em estética de prosa. Vale o destaque para as páginas literárias dos jornais, nos suplementos culturais e em algumas publicações, como nós já estamos demonstrando ao longo dessa apresentação. Mas vamos pôr em destaque o itinerário dos anos 40 até 55. A Folha de Poesia Marro, 52.
O suplemento de O Brado Africano, 55 e 57. A Revista de Cultura e Arte Paralelo 20, entre 57 e 1961. O suplemento do jornal Notícias, Moçambique, 58, entre 58 e 59, não 58, tá? Depois faremos as correções. E depois o Chipalapala. Artes e Letras do suplemento A Voz de Moçambique, 1959 a 1974. Foi o meio mais importante para a publicação de textos literários. E Desertar, suplemento do Notícias e a revista de poesias Caliban, editada entre 1971 e 1972. Próximo. Importa destacar a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, que publica em 1971 a antologia Poesia de Combate, figurando Marcelino dos Santos, o Rui Nogar e Orlando Mendes, seguidores de uma poesia de cunho político, arma ideológica de combate ao colonialismo. Como nos diz Mendes, símbolos perpétuos de uma herança, ou na ânsia de colher o fruto mais alto, ou ainda cada sílaba audível completamente nua na seara da guerra-texto com pretexto de libertação. São os poetas desse momento que vão escrever uma literatura, ainda que para alguns teóricos digam que os poetas da Frelimo não tinham uma preocupação com o instrumento enquanto obra estética, porque objetivavam convencer, e a preocupação não era convencer as pessoas mais simples, e a preocupação não era a elaboração artístico-literária, mas a mensagem em si, sem metáforas, sem rodeios, sem figuras de imagens. Os primeiros anos da independência foram marcados pela poesia de combate, publicadas aí na Frelimo, com 3 volumes editados em 77, 78 e 1980. Surge assim, nesse panorama, também o Instituto Nacional do Livro e do Disco, a partir dos anos 80, quando publica a coleção Autores Moçambicanos. Meus queridos, vocês estão observando que todas as obras, não todas, é muito redundante da minha parte, mas as obras literárias moçambicanas, e vamos pensar no solo africano, vamos pensar em Angola, Guiné, são obras produzidas nos jornais, são obras produzidas nas separadas, são obras produzidas esparsamente em folhetins, em livros que são gestados pela Casa dos Estudantes do Império. São obras que são gestadas pelos jornais, são publicadas em particularidade nos meios e nos periódicos de então. Os primeiros anos, portanto, dessa independência marcam, juntamente com a Frelimo, essa publicação de poetas revoltosos, de poetas que usam do seu instrumento da palavra para convencer, como a própria palavra diz, vencer na companhia de alguém, e vencer na companhia de outros através do instrumento texto literário. Então surge assim, depois do Instituto, passa aí por favor, Raquel, depois do Instituto Nacional do Livro, surge a Gazeta de Artes e Letras da revista Tempo. Da revista Tempo, irá desempenhar um papel fundante na revelação e divulgação da poesia de poetas e ficcionistas moçambicanos. Do mesmo modo, o Diálogo do Diário de Moçambique, Artes e Letras do Seminário Domingo, Literatura e Arte do Notícias e outras páginas são, de igual modo, lugares muito importantes para percebermos o percurso da poesia africana e do poeta que certifica, certeiramente, e na dura travessia do deserto, aprendemos que a terra prometida era aqui. Veja que Conceição Lima, assim como os poetas moçambicanos, vão agir certeiramente e vão expressar numa estética de arte, numa obra pensada e elaborada, as suas perquisições, as suas dúvidas, as suas volições sobre a história da nação africana. E, consequentemente, moçambicana também. Só porque, no contexto das guerras de libertação, os poetas, como diz Patraquim, os poetas e as pessoas demitiram-se de si mesmas, e é preciso, de novo, cantar o amor.
Depois da criação da EMO, 1982, surge a Charrua e a Forja, revistas literárias que albergam jovens escritores à emo. Observem que aí, vocês... Meu áudio. O áudio está baixo? Melhorou o áudio? Não. Ok. Não, seu áudio está ok. Que disseram aqui que o áudio está muito baixo. Então, a Gazeta de Artes e Letras da revista Tempo irá desempenhar um papel fundante na revelação e divulgação da poesia de poetas e ficcionistas, moçambicanos. Do mesmo modo, o diálogo do Diário de Moçambique, Artes e Letras do semanário Domingo, Literatura e Arte do Notícias e outras páginas são, de igual modo, lugares muito importantes para percebermos o percurso da poesia africana e do poeta que certeiro afirma: e na dura travessia do deserto, aprendemos que a terra prometida era aqui. E, consequentemente, moçambicana também, só porque, no contexto das guerras de libertação, os poetas e as pessoas demitiram-se de si mesmas, e é preciso, de novo, cantar o amor. Luiz Carlos Patraquim. Estou repetindo porque algumas pessoas estavam colocando aí que estava baixo. Depois da criação da EMO, em 82, surge a Charrua e a Forja, revistas literárias que albergam jovens escritores da EMO. A próxima, por favor. Em 85, Manuel Ferreira editou o terceiro volume das suas antologias dedicadas à África, no Reino do Calibã, dessa vez este número sobre Moçambique. A revista Charrua, de 84 a 86, depois Geração Charrua. Essa geração é extremamente importante para a produção e o pensamento literário moçambicano. É lá que nós vamos encontrar nomes como Juvenal Buquani, Helder Muteia, Pedro Batista Chissano, Armando Arthur, Ungulane Bacacossa, Nelson Saúde, Marcelo Panguana e Eduardo White. Ungulane Bacacossa nada mais é que Francisco José Esaú Cossa. É o pseudônimo deste homem. O nome dele é Ungulane Bacacossa Ntsonga. Por comemoração dos 10 anos da Página Diálogos, 1988, Eleodoro Batista, Júlio Bicar, Simeão Cachamba, Faruco Sedic e outros editam uma espécie de súmula daquele suplemento, As Palavras Amadurecem. A página Ler e Escrever, coordenada por Juvenal Buquani, de 91 a 93, do jornal Domingo, vale também como destaque. Em 1993, a Antologia da Nova Poesia Moçambicana, organizada por Fátima Mendonça e Nelson Saúde, consolidam a elegia do saber com o sabor de estética da pátria dividida entre a memória consentida e a sentida memória que declara: a mãe beijou a pólvora no sorriso morto do filho, despiu a capulana e cobriu, e depois vestiu as lágrimas. Saúde. Vejam que os poetas estão sempre contando e trazendo para o texto literário os temas da memória, os temas da história, os temas do momento do cotidiano em que foram presenciados e vividos. Não são escritores que precisam de outros para contar as suas histórias. São escritores que contam para não esquecer e contam para não morrer. A próxima. Daí, meus queridos, diante de todas essas informações, é claro que nós ainda vamos falar sobre esses periódicos, sobre essas edições, sobre a importância dessas obras para a consolidação da literatura moçambicana. Nós vamos ter agora a literatura moçambicana. Podemos dizer que, diferentemente de Angola, mais especificamente, não houve em Moçambique atividade literária até os 10 primeiros anos do século XX. Há como proposta didática, segundo orientações de Xavier, 3 períodos de consolidação da literatura moçambicana. De 60 do século XIX a 1959 do século XX, surgem no século XIX epígonos como José Pedro da Silva Campos de Oliveira. Muitos de vocês nunca ouviram falar nesses autores, ou talvez ouviram falar en passant. Por quê? Porque esses escritores foram apenas aqueles que contribuíram salpicadamente para a constituição da literatura africana e ficaram no seu anonimato.
Campos de Oliveira com crônicas e poesias. Ele, esse homem, cria a primeira revista literária em Moçambique, Revista Africana, de 85 a 87. Arthur Serrano lança o primeiro livro de poemas, Sons Orientais, 1891. Arthur Serrano lança o primeiro livro de poemas, Sons Orientais, 1991. Surgem também publicações esparsas em jornais como O Africano, 909 a 18, e O Brado Africano, 918 a 74. Depois, os irmãos José e João Albacini criam o Clamor Africano, em 32. Os poemas publicados nestes jornais são marcados pelo tema amoroso, mas também por uma tendência nativista e pan-africana, como mostra o soneto, do qual eu já falei para vocês, de Rui de Noronha, Sus et Ambula, publicado no Clamor Africano, em 1943. O próximo. Em 1925, surgem publicações de João Albacini, O Livro da Dor, e obras de Augusto Conrado, A Perjura ou A Mulher de Duplo Amor, Fibras de um Coração e Divagações. Na década de 40, a poesia de Orlando Mendes apresentará pendor às questões sociais, com trajetórias e 5 poesias do Mar Índico, publicadas na revista portuguesa Seara Nova, 1947. Vejam que, já em 40, nós vamos encontrar a temática que mais absorve os africanos, o mar. Vejam que ele está dizendo 5 poesias do Mar Índico. Depois, mais para frente, nós vamos perceber essa lide e essa mediação entre o mar para os portugueses e o mar para os africanos, norte e sul, essa diáspora constante. Nos anos 40 e 50 do século XX, temos a afirmação da literatura moçambicana. Noêmia de Souza, José Craveirinha, João Dias, Fonseca Amaral, Augusto Conrado e Orlando Mendes são esses seres da afirmação da literatura moçambicana. Vejamos, por exemplo, aí no caso da Noêmia de Souza, para aqueles que gostam, observem o poema Negra. Podem também incursionar com José Craveirinha, só para citar Hino à Minha Pátria, ou Meu Belo Pai, Ex-Emigrante. São poemas que marcam e que deflagram a história social de uma nação a partir dos valores idiosincráticos do ser homem africano. Então, em 1946, é publicado o livro Sonetos de Rui Noronha. Depois dessa publicação, temos Godido e Outros Contos, 52, de João Dias. Pelos temas e motivos, a obra Godido é considerada a primeira obra de ficção moçambicana, com características sociais concretas relacionadas à matriz africana, à exploração do humano e à violência física e psicológica que sofreu o homem de África. Próximo. Destaca-se Noêmia de Souza, a primeira mulher negra a escrever em Moçambique, com publicações de poesias no Jornal de Cultura Mal e Paralelo 20. Seu talento tergiversa o engajamento político e a exaltação de África. Podemos afirmar que os periódicos exerceram grande importância na produção literária de Moçambique, como nós estamos percebendo ao longo de toda essa apresentação. De 60 a 75. Nesta fase, encontramos uma literatura tipicamente moçambicana. É a segunda fase, como tergiversa a escritora Xavier. É o momento da luta armada pela libertação, quando os artistas se engajam, enquanto seres oprimidos, uma vírgulazinha aí, produzindo uma literatura de influência no neorrealismo e da negritude. Vale o destaque para a revista Caliban, de 71 a 72, que será o suporte de divulgação da literatura engajada, ou seja, a literatura de combate. Melhor, a poesia de combate. A poesia de combate, com preocupações ideológicas, sentimentos de revoltas, criação de uma utopia ao desígnio nacional. Próximo. Como esclarece Xavier, há um destaque para os poetas da chamada literatura europeia, ou seja, os poetas brancos que dedicaram a sua atenção aos problemas de Moçambique, contribuindo para a identidade nacional. São eles: Alberto de Lacerda, Reinaldo Ferreira, Rui Knopf, Glória de Santana, Sebastião Alba, Luiz Carlos Patraquim e Antônio Quadros.
Multimate Barnabé. Eis o luzir da poesia de índole coletiva e nacionalista desse período, que defende as raízes negro-africanas, questiona a utopia social, histórica e política. A Frelimo mostra o descontentamento econômico, social, político e cultural de Moçambique. Destacam-se ainda Rui Nogar, com maior cariz político que estético, e Orlando Mendes, com Portagem, 1961, o primeiro romance moçambicano. É o momento das tensões sociais, onde impera o ódio, o crime e a violência. Surge no texto poético o sentimento de nacionalismo, de assumir-se moçambicano, marcadamente em José Craveirinha, Noemi de Souza, Jorge Viegas, Sebastião Alba, Rui Knopp, poetas da literatura da moçambicanidade. Esses poetas, esses escritores, vão expressar de fato um sentimento, pode deixar lá, um sentimento de moçambicanidade. Em 1974, Craveirinha lança Caringana, Uá Caringana, livro que reúne poemas a partir de 45. Vejam, pelo que nós colocamos no começo da nossa apresentação, que quando o poeta reúne em um livro, é uma pequena brochura, é um livro, é como se fosse um nosso trabalho dos poetas do Nordeste. É uma pequena brochura, ou esqueci agora o nome da obra, da tipologia. Mas é como se fossem 8 páginas de textos dobradas e um grampinho ao meio. Simples e singela. Mas, como ele próprio diz, tem a força e a expressão do pássaro e da poesia. Tem a força e a expressão do homem da terra e do seu antônio. Tem a força e a expressão de dizer que Caringana, Uá Caringana, é e cumpre um desejo solidário de dizer da realidade social de um povo que estava sendo massacrado por um regime. Destacamos também no campo escasso da prosa Luiz Bernardo Roana, com o livro de contos Nós Matamos o Cão Tinhoso. Nos anos 60 e 70, alguns escritores moçambicanos vão apresentar uma identidade indefinida ou dupla. Outros, como Mia Couto, Eleodoro Batista, Leite de Vasconcelos, vão assumir-se moçambicanos e ficarão no país. De 1975 até o presente, portanto, a última fase pautada pela pesquisadora Xavier. Esta é a consolidação da literatura moçambicana, vincada pelo nacionalismo que consolida Moçambique como nação próspera e coesa. É nesse momento em que os artistas vão voltar os seus olhares para o solo espanhol, para o solo africano, com mais segurança e certeza. É o momento em que Craveirinha, por exemplo, vai dizer: ó, as belas terras do meu Áfrico país. É o momento em que Noemi de Souza, ela vai dizer: se quiseres me conhecer, tens que conhecer primeiramente a África. Se quiseres pertencer a esta nação, tens que ler a minha pele. São momentos em que os poetas, eles vão dizer que o silêncio escancarado é algo conjuntural da sociedade moçambicana. Mas só a poesia pode romper esse silêncio. Só a poesia pode quebrar esses muros e dizer em alto e bom tom: o poeta é um ser que luta com a palavra. São considerados, portanto, os construtores da moçambicanidade literária: Noemi de Souza, Craveirinha, Viegas, Alba, Ugulani Bacacós e Mia Couto. A poesia de reivindicação cultural dessa fase revela um forte sentido de afirmação racial, sendo Craveirinha o exemplo inconteste. Vejam, por exemplo, os expoentes Hino à Minha Terra e Manifesto. Lá no texto Hino à Minha Terra, Craveirinha vai nos dizer, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui um excerto dele. Né? Vou pegar diretamente aqui na página 72 do Saúde, só para a gente perceber com mais integridade essa situação. O poeta diz assim: amanhece sobre as cidades do futuro, e uma saudade cresce no nome das coisas, e digo Metengobalame, Macômia,
e é Metengobalame, a cálida palavra que os negros inventaram, e não outra coisa, Macomb. E o poeta vai e fala sobre a beleza da África. E ele diz, as belas terras do meu Áfrico país, e os belos animais astutos, ágeis e fortes dos matos do meu país, e os belos rios, e os belos lagos, e os belos peixes, e as belas aves dos céus do meu país, e todos os nomes que eu amo belos na língua ronga, Macua, Suaili, Xangana, Xitsua e Bitonga. Dos negros de Camungone, Camunguine, Safala, Meponda, Xissibuca, Zongone, Rimbaue e Mossuril. Que se majulo, gritamos. Nossas bocas autenticadas no hausto da terra. São os poetas que vão buscar teluricamente o significado da África e o significado da sua terra para se certificar e consolidar a literatura moçambicana. A poesia de reivindicação cultural desta fase revela um forte sentido de afirmação racial, sendo, portanto, Craveirinha o seu principal expoente. Próximo. Próximo, por favor. Deste modo, queridos, depois da independência, 1975, a poesia se tornou mais individual e intimista. Destacam-se as obras de Luiz Carlos Patraquim e Mia Couto. Aqui ele deixa transparecer as influências de Craveirinha e Rucknopf, cuja poesia revela-se caótica, sensual e, por vezes, surrealista. Já Mia Couto transfere desde Raiz de Orvalho, 83, seu primeiro livro de poesia, o potencial lírico-poético para a prosa de ficção. No livro de contos Vozes Anoitecidas, em 86, e Terra Sonâmbula, 92, observamos o seu potencial poético-lírico. A poesia, desde finais do século XX, portanto, divide-se em duas tendências, a das reivindicações políticas, sociais e culturais e a da subjetividade do eu lírico. E Mia Couto irá marcar, apesar de muitas das pessoas conhecerem-no apenas como contista, né, como romancista, prosista, Mia Couto foi um dos primeiros a pensar a poesia tipicamente de raiz africana. Ele tem um texto de identidade, depois vocês podem consultar, em que ele é profundo e significativo com relação a essas assertivas. Os autores da revista Charrua, portanto, 84 a 86, influenciam a produção poética moçambicana caracterizada por um lirismo do eu, mais variada para os afetos e para o pendor erótico amoroso, em oposição com a poesia empenhada dos tempos guerrilheiros. Depois da independência, próximo. Os temas abordados nesta fase de consolidação da literatura moçambicana são diversos. A Guerra Civil, 76 a 2002, os temas do cotidiano, relações entre o oral e o estético, a tradição e o moderno, o passado e o presente, natural e sobrenatural, local e universal, ordem e caos, o papel da história e da memória. O papel da história e da memória. As condições de vida da mulher, o intimismo, o erotismo. Meus queridos, eu gostaria de destacar aqui para vocês algumas dessas poesias desse aspecto. Vejamos aí, por exemplo, o erotismo como uma médica dir. São só excertos para a gente não demorar muito nessa apresentação, para não ficar muito chatoso, senão nós íamos passar a tarde aqui só declamando poesia, que é o que mais eu gosto. Mamed Kadir, ele diz, inscreve-me o tempo, ou inscreve-te no tempo, e sou a si mesmo sedentário em teu corpo. Eduardo White, ele diz, fascina-me essa nave que detens no corpo, e pela qual nos trazes ao mundo. É o mesmo Eduardo White quem diz, teu corpo é o país dos sabores, da súplica e do gozo. É essa taça onde bebo toda a loucura a que me converto. Não precisa dizer qual é a taça, não precisa dizer qual é a loucura. Né? Está aí no erotismo com a imagem e as metáforas subliminares. Kalani Silva, ainda nessa questão do erotismo, mas um erotismo piada,
o erotismo nonsense, ele nos apresenta uma poesia com esse tema, que é o tema do erotismo, um tanto infantil, um tanto pueril, mas de profunda relação com os sentidos da arte, da literatura oral. Rosinha, Rosinha, eu estou chateado, não ir trabalhar. Rosinha, a gente hoje vai amar. Ouvi, querido, você sabe que Chiquito comeu manga verde, tem dor no barriga, a gente hoje não vai amar. Rosinha, ele não chorou, eu vai comprar remédio para Chiquito, tu vai ver, ele ficar bom, ele há de brincar. Tira a capulana, Rosinha, a gente hoje vai amar. Calane Silva com Rosinha. No plano da memória e da história, a gente podia ver Mangas Verdes com Sal. Por favor, Raquel, vá lá para o final e apresente o texto. Depois você volta para aí. Que é importante depois desse. Depois. Próximo. Aí. É importante percebermos como a questão da memória, e é importante também destacarmos que a memória para o escritor africano, e eu não estou pautuando em nenhum teórico, estou dizendo isso de experiência de leitura e de conhecimento, a memória para o autor espanhol não é mais a questão apenas de significados e sentidos de uma palavra. A memória para o autor africano é uma questão de categoria, porque ela vai trabalhar com a história da palavra, ela vai trabalhar com a história social deste conceito dentro da expressão e da atividade literária. A memória é muito mais que apenas um sentido e significado de uma palavra. Ela transporta toda uma história social e literária para o aporte da palavra memória no solo africano, assim como a palavra silêncio. Portanto, nós vamos ver esse texto, Mangas Verdes com Sal, do Rui Knoblauch. Vejam que a Rosinha não fez amor porque o Chiquito comeu manga verde. Essa mesma manga verde que traz aqui o Mangas Verdes com Sal, do Rui Knoblauch. E nós que somos maranhenses, aqui, ludovicenses, nós sabemos que na nossa tenra idade, na nossa infância, nós comemos muita manga verde com sal. Mas voltemos para o título do poema de Knoblauch, Mangas Verdes com Sal. Se pensarmos na palavra sal, ela está idiosincraticamente relacionada ao sentido sal, sabor, alimento. Se pensarmos na palavra sal em João, em Marcos, nos evangelistas, elas são o sabor da vida e elas temperam a vida para o sabor de um alimento vivificado. Mangas Verdes com Sal, portanto, é um trabalho elaborado na reminiscência de uma infância vivida por este poeta Rui Knoblauch. Vejam que na estrutura construtiva deste texto, nós temos o elemento 3. São 3 linhas de verso, são 3 estrofes. São 3 imagens a partir do palato, a partir do sabor. Vejam, sabor longínquo, sabor acre, da infância canivete repartida no largo semicírculo da amizade. Nesse primeiro conjunto de versos, 3, no equilíbrio perfeito, o tripé, nós temos a palavra sabor, a palavra infância e a palavra canivete, que são estruturantes desta poesia. O poeta traz a reminiscência não pela memória de um lugar, de uma fotografia, de uma imagem, mas pelo sabor. E ele traz a infância, também ela bipartida. Vejam que ela foi partida a canivete, no largo semicírculo da amizade. No solo africano é o círculo que significa, é o círculo que constrói, é o círculo que edifica. E aqui nós temos um semicírculo, que é o semicírculo da amizade. E o canivete como aquele instrumento que se retrai. Também a questão do meio está presente neste texto, da metade, ou pelo menos de parte do todo. Mais uma vez, nós temos o sabor, agora sabor lento, alegria reconstituída no instante desprevenido, na maré baixa, no minuto da suprema humilhação. Meus queridos, não precisa dizer para vocês qual é o minuto da suprema humilhação para o homem espanhol. Perdão, africano.
a minha experiência com a Espanha também é muito profunda. Sabor lento, alegria reconstituída no instante desprevenido, na maré baixa, no minuto da suprema humilhação. Vejam que o poeta trabalha com 3 elementos, a partir do sabor, e 3 outras imagens que são importantes porque ele parte a ideia de vida do texto. A maré não é alta e nem média, a maré é baixa. Dividiu. O minuto supremo não é a hora, nem o segundo, é o minuto. E está na supremacia, no alto, da suprema humilhação, para reconstituir uma história no instante desprevenido. Não é um instante prevenido, é um instante desprevenido. Vejam como ele trabalha com essas imagens e com essas metáforas da bipartição, do não inteiro, da metade. Depois ele conclui com sabor insinuante, que retorna devagar ao palato amargo, à boca ardida, à crista do tempo, ao meio da vida. A lembrança, a memória, os valores mnemônicos estão à crista do tempo, não estão abaixo do tempo, estão lá em cima. E ao meio da vida, não está embaixo da vida e nem acima da vida, está no meio. Vejam como o poeta, a partir desse texto, Mangas Verdes com Sal, pela necessidade e a convivência do solo espanhol, do solo africano pela fome, convivida pela fome, com as necessidades das agruras e das questões sociais, nos faz pensar em um outro texto que não está aí, mas que eu faço questão de ler para vocês, que é um texto do Saúde. Está aí os narradores da sobrevivência. O último capítulo de Narradores da Sobrevivência, talvez ele mostre para a gente que o homem africano passava muitas necessidades, inclusive de comer, e comia mangas verdes com sal, não só para deleite, mas para sobrevivência e para adequação da sua necessidade de gente. O Nelson Saúde, no post-script desse livro, ele diz assim: estes são os anos 80, estes são os anos 80. Anos de uma grande ilusão destruída diante dos nossos olhos por mãos humanas como as nossas. Anos de uma enorme quimera. Foi uma promessa que não se cumpriu, mas cuja vivência, mesmo no estado ilusório da sua condição, terá valido para a minha geração. A validez, a validade dessa experiência, de ter vivido essas agruras sociais, reflete aqui em Mangas Verdes com Sal. Sabor longínquo, o sabor da infância longe, o sabor ácido da infância canivete repartida. Veja que não foi a manga que foi repartida a canivete, foi a infância, a canivete repartida no largo semicírculo da amizade. E esse largo semicírculo da amizade é aquele que reflete os de dentro e os de fora. Aqueles que refletem, aqueles que aceitam o poder instituído e aqueles que são revoltosos. Sabor lento, alegria reconstituída no instante desprevenido, na maré baixa, no minuto da suprema humilhação. Sabor insinuante que retorna devagar ao palato amargo, à boca ardida, à crista do tempo, ao meio da vida. Eis um tema da memória e da história. Volte lá, Raquel, por favor. Volte, pode voltar a página. Mais acima. Isso. Então, os temas abordados, né? Um pouco mais acima, um pouco mais acima. Não, você é para baixo, no meu caso aqui, era onde estava antes. Aí. Não. Para baixo. Não, então é para cima. Aí, não, você está voltando. Vai passando mais para o final. Mais para o final. Professor. Oi, aí. Alô, professor? Oi. Ok? Mais. É porque tem um delay. Quando eu aperto aqui a função, existe uma diferença ainda do tempo da minha função até realmente efetivar para quem estiver assistindo, tá? Beleza. Mais para frente. Aí. Aqui. Então, vejam que o tema que nós estamos falando era da história e da memória, né? As condições de vida da mulher, o intimismo e o erotismo. Nós podemos observar também todas essas questões com relação ao erotismo, o tema da história, as condições de vida da mulher, na poesia e na história social desses poetas desse tempo. Então,
Imaginemos o poema Relatório de uma Viagem, de Calane Silva, para falar das condições de vida da mulher. O intimismo, nós vamos perceber com poesias, por exemplo, de Jorge Barbosa, né? Apesar de não ser moçambicano, né? É de Cabo Verde, mas nós vamos observar que essas temáticas, elas estão todas bem impregnadas e bem pensadas pelos poetas desse período. É já, pois, uma literatura autônoma, e com variados autores e autoras, pois o acesso à educação e cultura neste país permite a escrita da mulher e a mulher escrita no cânone moçambicano. Noemi de Souza, Paulina Chiziane, Lília Moncler, Lina Magaia. As escritoras apresentam novas experiências ficcionais e estéticas, voltando-se para temas que caracterizam as sociedades atuais. Usam a ironia para criticar o rumo da sociedade, que não conseguiu os ideais utópicos da pré-independência e a relação entre o poder instituído e o povo. Próximo. Na produção da prosa, conto e o romance, e também da poesia, né? Marcado pelo tom individual e intimista, encontramos Mia Couto, Paulina Chiziane, Juvenal Buquani, Luiz Carlos Patraquim, Lília Moncler, Ungulane Bacacós, João Paulo Borges Coelho, Nelson Saúde, Suleiman Kassam, Helder Muteia, Adelino Timóteo, Marcelo Panguana, Aldino Magaia, Calane da Silva, e um velho conhecido que hiberna nos afazeres da vida, ou pelo menos hibernava, Luiz Bernardo Roana, com a obra A Velha Casa de Madeira e Zinco. Roana, desde 1962, ficou sem escrever, mas sempre envolvido nas mídias sociais da questão da literatura e da poesia no seu solo. O seu livro Nós Matamos o Cão Tinhoso já foi veiculado pela televisão no solo africano, já virou filme, já virou peça, já virou muitas traduções intersemióticas. Né? Então, agora, em 2017, recente, ele ressurge das cinzas e escreve A Velha Casa de Madeira e Zinco. Retenham, por exemplo, essas duas palavras, casa e zinco, para depois nós vermos como essas palavras elas são embrionárias e gestacionais no solo africano. A próxima. Para finalizar, pensar a literatura nacional é confirmar o seu papel na construção ainda incipiente da ideia de nação, em comprometimento político, social e histórico, sem esquecermos que o discurso ultramarino, colonial e o discurso nacional africano têm em comum referente à África. Não resta dúvida que esse discurso ultramarino, colonial e o discurso nacional africano, tanto para o homem português quanto para o homem africano, são contraditórios. E mesmo que, tematicamente, alguns dos textos desses dois discursos diferentes possam se tocar, eles são distintos pela perspectiva cultural e ideológica que os informa. Pensemos nesse tema, né, do mar, por exemplo, para dizermos com o poema O Mar, de Jorge Barbosa, para vermos como essa Lídia ela não está apenas pensada pelo moçambicano, mas por todo o solo espanhol. Ele diz, ai o mar, ai o mar, não aí, ai o mar que nos dilata sonhos e sufoca desejos. Ele mesmo, no poema do mar, ele diz que o mar, o drama do mar, o desassossego do mar, sempre dentro de nós. É Arlindo Barbeitos, portanto, Angola, agora, quem vai dizer para a gente, a sul do sonho, a norte da esperança. A minha pátria é um órfão baloiçando de muletas ao tambor das bombas. A sul do sonho, a norte da esperança. É o Jorge Barbosa também quem vai dizer, aí este Atlântico triste que nos deu a nostalgia de um mundo que só existe no sonho que ele povoou. É o Eduardo Aires também quem vai trazer essa questão do mar e do significado, tanto para o africano quanto para o português, diferencial. Ele diz, felizes os homens que cantam amor. A eles, o desejo
a eles o desejo e a vontade do inexplicável e a forma dúbia dos oceanos. Os temas, portanto, aí, como nós estamos falando, na temática do mar, elas têm uma visão dúbia. Porque, para o homem português, ela significa a conquista, ela significa a colonização, ela significa as benesses em cima do suor do africano. Enquanto para o africano, ela significa a chegada da maldade, a chegada da morte, a chegada desses homens que vão tirá-los e coisificá-los enquanto cidadão, enquanto seres de pensamento e expressão, enquanto seres pensantes de uma cultura muito mais significativa que a nossa e que a europeia, por conta de todas as suas questões histórico e identitárias. Portanto, nessa dualidade entre o mar, nós vamos pensá-lo como o mar como duas metáforas. Uma metáfora do social, que é geográfica e linguística, e uma metáfora do artístico, no plano da arte, que é o imaginário e metafórico. Então, por aí vocês já percebem que os temas, eles são antagônicos, eles divergem entre si. Então, por exemplo, sem esquecer que o discurso ultramarino colonial e o discurso nacional africano têm em comum referente à África. E mesmo que tematicamente alguns dos textos desses dois discursos diferentes possam se tocar, eles são distintos pela perspectiva cultural e ideológica que os informa. Uma literatura de pendor nacional, como afirmou Xavier, só se consegue verdadeiramente, porém, quando estão reunidas as condições para uma estabilidade em relação à independência histórica e política, e à apropriação de uma língua capaz de traduzir uma cultura autóctone e de a universalizar. Mais ainda, quando há a concretização de um sistema jurídico e político e a valorização de uma autenticidade estilística e temática associada à cultura de origem, isto porque o nascimento das literaturas no continente africano não é consentâneo, nem se deve considerar um sistema literário sem uma tradição. E por tudo que nós vimos ao longo desse trabalho, ao longo dessa apresentação, nós podemos afirmar que a tradição e a literatura africana têm um valor e um significado extremamente importante para a sociedade. Próxima lâmina. Deste modo, estes textos e seus autores, seres sociais engajados na vida e na arte, associadas às culturas de origem, ancorados na tradição do artefato literário africano, de antânio ou contemporâneo, com profundo conhecimento estético, nos convida a refletir com Frantz Fanon, em Furé, tomo 1, na epígrafe, dominado pelo não domesticado, inferiorizado pelo não convencido de minha inferioridade. Ou em outras assertivas, certeiras, podemos concluir com Armando Arthur em Saúde. Eis a secreta viagem de uma ave imaginária à literatura, em busca do instante onde tudo recomeça, a arte de vida do continente africano e a vida da arte do continente. Vejamos uma única poesia para a gente analisar essa questão da secreta viagem. Próximo, por favor. O próximo. Isso aí de Noema Souza, a gente não vai ler agora. O próximo, por favor. Isso. Fonseca Amaral. Exílio. Longe embora a cidade paráclita, a língua se nos cola ao céu da boca se vier o ouvido. Vejam que o poeta Exílio Amaral, Fonseca Amaral, Fonseca Amaral, em Exílio, ele diz, longe embora a cidade paráclita, a língua se nos cola ao céu da boca se vier o ouvido. Se vier o esquecimento, a língua, ela fará um silenciamento, como todo silenciar da literatura africana por conta da categoria silêncio. Silêncio esconjurado, silêncio escancarado. O próprio Rui Nogá tem uma obra que é Memória Consentida. E nessa obra, enquanto Memória Consentida, boa parte dela percebemos o silêncio enquanto expressão de pensamento e de ideia.
A língua se nos cola ao céu da boca, se vier o esqueci, se vier ouvido, longe embora. Banhas-te conosco em águas de desterro, flutuas sempre por nossa boca, nas praias da memória. Mais uma vez, a memória se nos apresenta aí conjuntural do pensar e do fazer literatura no solo africano, nas praias da memória. Nos dias mais soalheiros da diáspora, és tu quem materna vem dizer, estou aqui, a emoção que nos habita. És tu quem vem dizer, é a terra prometida. É a terra, é o lugar de promessa. É como disse o poeta, de joelhos invocaremos a fúria de Moisés. O poeta africano nos diz isso. E a outra poetisa, Conceição Lima, ela já nos apresentou essa metáfora bíblica para dizer que rasgaremos o mar para sangrar outras ideias, tal qual atravessando o mar vermelho. Banhas-te conosco em águas de desterro, flutuas sempre por nossa boca nas praias da memória. Nos dias mais soalheiros da diáspora, és tu quem materna vem dizer, és tu, terra africana, quem vem dizer, estou aqui, a emoção que nos habita. Marulham outras águas aqui, mas quando as invocamos, é a baía do Espírito Santo, o nome que nos corre a boca. Marulham outras águas aqui, porque nessa dualidade entre o norte e sul, entre o Oceano Atlântico e Pacífico ou Índico, né, nessa situação africana, são eles quem vão trazer ou o progresso ou o malefício, ou a fuga dos africanos através do mar para estudar na Europa, ou a chegada dos colonizadores. São essas águas que marulham, mas quando as invocamos é a baía do Espírito Santo. Não só o local, não só o telúrico, mas a baía e o Espírito e o Santo. O homem, o ser, a ancestralidade chegando aí. O nome que nos corre à boca. São lembranças que viajam para ti, mãe estuante, que nos deste o leite e o mel, hoje por tão longe dissipados. Mais uma vez, a metáfora bíblica está presente aqui. Eu vos levarei para uma terra onde jorra leite e mel. O poeta africano está certeiramente afirmando, eu vos levarei, leitores, a uma terra onde jorra leite e mel. Mãe estuante, que nos deste o leite e o mel. Essa terra, essa ideia de nação africana, ela está entrelaçada, ela está umedecida pelo fazer e pelo pensar do homem à terra. A natureza e a terra africana, para o escritor, não são coisas separadas, não estão em planos diversos, são uma e a mesma coisa. Não é à toa que há textos, por exemplo, Raízes de Orvalho, né, que diz a própria raiz e o próprio orvalho. Terra africana, teluricamente falando, ela significa a apropriação e a parte conjuntural do ser e do homem da terra. Mãe estuante que nos deste o leite e o mel, hoje por tão longe dissipados. Porque o leite e o mel já foi cortado, já foi circuncisado, no sentido mais amplo da palavra, para estes homens que tinham a sua liberdade, que tinham as suas vocações, livres para pensar. E aí já é Castro Alves, né? Vamos para o próximo. O próximo. Isso. Meus queridos, ainda há pouco eu falei para vocês, guardem essa palavra, casa e zinco. No texto do Bernardo Rauana, né, a velha casa de madeira e zinco. Zinco e casa, memória, habitação, albergue. O poeta africano, ele habita o único lugar seguro por excelência para o poeta africano, quer seja da década de 50 do século XX até hoje, o lugar que ele habita com segurança é o texto literário. É o texto, é a poesia, o lugar que o alberga. Vejam que aqui, de uma forma mais lúdica e passando por uma leitura mais singela, mas não simplória no sentido da palavra,
nós vamos ter Milagre Obstétrico, do Antônio Pinto de Abreu. Uma poesia um tanto modernista, se pensarmos nas imagens e na construção do texto. As lâmpadas da cidade fundiram-se todas e numa das esquinas da grande aldeia de cimento, um latão urbanizado pariu um pirilampo. Não, eu não estou lendo Godão, poesia maranhense, poeta lá do Boizinho Barrica. Parece, né? Mas não é. As lâmpadas da cidade fundiram-se todas e numa das esquinas da grande aldeia de cimento, um latão urbanizado pariu um pirilampo. Glória ao novo ser que nasceu ao anoitecer. O jornal não deu a grande notícia. Os fotógrafos tinham as máquinas aguardando o plano superior. Contudo, no velho latão urbanizado, o pirilampo brinca e chora, como alguns meninos, luzindo com o satírico brilho da esvaziada lata de sardinhas da ração de combate. Meus jovens, meus queridos, companheiros, professores, a memória está presente aqui. A certeza de uma sociedade construída a partir das casas de zinco e a contradição entre zinco e concreto. Nós temos aqui ainda a mnemônica das contradições da conjuntura social construída pelas lutas sociais no solo africano. Vejam que o pirilampo, algo natural, algo singelo, voltado à terra, ele se contrasta aqui com as lâmpadas artificiais da cidade. Ele se contrasta aqui, principalmente, no valor mnemônico que perpassa quando o poeta diz da esvaziada lata de sardinhas da ração de combate. Vejam que a ração de combate, a guerra, as atrocidades, os valores mnemônicos dessa violência social e conjuntural que sofreu o homem africano está presente aqui no texto. A esvaziada lata de sardinha da ração de combate. O que outrora era alimento para a alma, para o corpo, agora é alimento para o espírito, é alimento para as ideias, é alimento para as imagens metafóricas, é alimento para o ser e o estar construído na poética africana. O poeta diz, contudo, no velho latão urbanizado, o pirilampo brinca e chora. Ele brinca e chora, mas é como alguns meninos, porque alguns deles não têm a possibilidade de brincar, mas só de chorar. E outros brincam e choram, luzindo com o satírico, vejam a sátira, vejam a ironia, luzindo com o satírico brilho da esvaziada lata de sardinha. É o progresso e o natural, é a ironia e a harmonia da reflexão. É o poeta quando diz que é um milagre obstétrico. Ora, sabemos que o milagre obstétrico não é o nascimento de um pirilampo, mas o nascimento do ser homem, do ser gente, construtor de uma sociedade, o ser pensante, que é o personagem que está aqui em Antônio Pinto de Abreu. Aí agora sim, agora por favor, Raquel, nós vamos lá para a Noêmia de Souza, para a gente encerrar, porque eu sei que vocês já estão cansados. Aí está, Noêmia de Souza. Ah, meus companheiros acocorados na roda maravilhada e boquiaberta de Caringana, Uá Caringana. Das histórias da Cocuana do Maputo, em crepúsculos negros e terríveis de tempestades. O vento uivando no telhado de zinco, o mar ameaçando derrubar as escadas de madeira da varanda e casuarinas, gemendo, gemendo, ó, inconsolavelmente gemendo, acordando medos estranhos, inexplicáveis nas nossas almas cheias de chitucumucumbas desdentadas, e reis macingas virando jiboias. Ah, meus companheiros, me semearam esta insatisfação, dia a dia, insatisfeita. Essa é a realidade, meus queridos, do poeta africano, aqui traduzido pela sensibilidade de Noêmia de Souza, em justa posição
com o nosso texto de abertura. Né? Karingana wa Karingana. Este jeito de contar as coisas, a maneira simples das profecias, está aqui. É o homem africano contando a sua história. É o homem africano sem rebuscamentos, sem vestes idiosincráticas de um social líder, mas de um homem social liberto e socializado nessas construções emblemáticas. Karingana wa Karingana, presente no texto, uma referência a seus antepassados. Ah, meus companheiros me semearam esta insatisfação dia a dia insatisfeito. O poeta, o artista, seja ele africano, seja ele brasileiro, é um ser inconteste, é um ser revoltoso por natureza, mas que trabalha a sua revolta como instrumento e como aparelho libertador, que nos faz pensar no poema da infância distante. Mais uma vez, os valores telúricos e pessoais da identidade de um ser social do homem africano estão aqui pontuados pela busca da agradabilidade de um tempo passado. O vento uivando no telhado de zinco, o mar ameaçando derrubar as escadas de madeira da varanda e casuarinas gemendo, gemendo. Mais uma vez, nós provamos que a natureza, as árvores, o paisano e a paisagem estão aqui relacionados e muito bem traduzidos na poesia africana de cariz estruturalmente estético. Meus queridos, muitíssimo obrigado por essa colaboração. Eu sei que já me delonguei demais. Se fôssemos ficar falando aqui de poesia, nós íamos demorar um pouco mais, mas nós temos um tempo e eu vou abrir agora esse tempo para vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. Professor Edmilson Rodrigues. E eu queria chamar aqui também agora para participar conosco um colega de graduação do campus de São Bernardo, Efraim da Silva Costa. Ele irá apresentar as indagações que surgiram ao longo da sua apresentação. Efraim? Boa tarde a todos. Boa tarde, Efraim. Queria parabenizar o professor Edmilson pela rica apresentação. Aprendi bastante. Tive um novo olhar agora também para essa literatura africana, em especial de Moçambique. Foi uma explanação bem rica, bem cara para cada um de nós. Então, tem algumas perguntas, alguns questionamentos, muitos elogios ao professor. E eu acharia que seria interessante cada um fazer a sua própria pergunta, mas tipo, em áudio. Mas se você não se sentir bem em fazê-lo, eu posso ler. A primeira pergunta que eu queria aqui destacar é a de Ângela Afonsina. Eu queria perguntar se ela queria ler a pergunta dela e contextualizar mais o sentido com que ela quis falar, ou se eu posso ler a pergunta. Oi, me ouve? Sim. Sim. Gostaria de perguntar. É que, na verdade, eu não tenho muito conhecimento sobre os escritores africanos. Mia Couto, eu conheço numa escala de 1 a 10, 2, então eu só de ler alguma coisinha ou outra. Quando o professor falou que Mia Couto se assume moçambicano, eu fiquei na dúvida, porque eu o conheço como moçambicano. Ele é moçambicano, ele nasceu em Moçambique ou não? E por que do assumir moçambicano? É essa ideia que eu não entendi. Obrigado, Ângela, pela intervenção. O assumir-se moçambicano naquele período da década de 70 para 80 é porque... Licença, professor. Desculpa. Só para saber se tem mais alguma pergunta para a gente fazer um bloco. Ah, sim. Eu posso fazer mais uma? Pode. Tá. Na verdade, eu queria saber se o professor pesquisou algum tipo de influência, porque no Brasil também, lá em 1800, quando os escritores começam a produzir textos literários, talvez até antes, mas muitos escritores começaram nos jornais, né? Escrevendo em jornais, em periódicos, e depois eles juntaram isso e fizeram alguns livros. Eu posso dizer que, assim, mais claramente, Machado de Assis, eu li alguma coisa nesse sentido.
Eu queria saber se houve alguma influência do Brasil para Moçambique. Percebi que de Portugal, sim, porque a casa do estudante imperial nasceu lá em Portugal, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Talvez tenha entendido errado. Mas eu queria saber se houve influência do Brasil para os escritores de Moçambique. Com certeza. Respondendo primeiramente a sua pergunta, assumir-se moçambicano Mia Couto. Porque, como eu falei no começo, alguns poetas africanos, por conta da sua condição de serem brancos, Patraquim, Mia Couto, Quinópse, e uma escrita totalmente voltada para o Ocidente, eles não faziam parte, ou pelo menos para alguns pensadores, eles não faziam parte daqueles poetas de cor, daqueles poetas moçambicanos autênticos, nascidos no solo espanhol. Porque nós vamos entender a literatura africana por quem viveu um período na África e foi passar sua tenra idade e a madurez em outro país, ou o branco que esteve na África e escreveu sobre a África, ou os filhos de africanos que foram estudar fora e se consideram... Então, tem todas essas questões da produção africana. E Mia Couto, nesse momento, contra as lides sociais que diziam que ele era branco, que ele estava colonizado, que ele era descendente de europeu, enfim, eles queriam dizer a ele que ele não era africano, não era moçambicano. Enquanto uns se evadiam, enquanto uns buscavam outras sociedades para expressar sua literatura, ele foi uma das pessoas que se fixou no solo africano, se fixou em Moçambique e começou e teve a expressividade da sua literatura nesse período. E se afirmou enquanto escritor. Quando nós dissemos na lâmina anterior que alguns saíram do seu país e outros se afirmaram enquanto moçambicanos, se afirmaram enquanto escritores moçambicanos e com essa problemática do solo espanhol. Quando você fala do solo africano, quando você fala, por exemplo, da questão da influência, e aí as influências são muitas, principalmente do Brasil, principalmente do regionalismo nordestino brasileiro, e do regionalismo nosso e do modernismo, todo presente na literatura africana. Se nós formos olhar escritores como Patraquim, que tem Drummond-Ana, por exemplo, um poema, é Carlos Drummond de Andrade. Se nós formos olhar os escritores que dialogam com Manuel Bandeira, com Cassiano Ricardo, com poetas do modernismo, nós vamos... O próprio poema Rosinha, quando nós lemos ainda agora, né, do Calani Silva, Rosinha, que o poeta diz que ele não vai trabalhar, esse poema Piada, ele é todo semelhante ao poema de Drummond. Aquele poema de Drummond, Piada, que ele diz: moço, seja porvô, bunda de tanajura torradinho, de tanajura, compadre, até hoje não. Então, o poema Piada, o poema Achado, o poema de circunstância, o próprio Bandeira tem, né? Mafuado Malungo, poemas de circunstância. Os escritores africanos, boa parte deles, vão ter as suas poesias pensadas e refletidas nos poemas, nos poetas africanos. Patraquim vai nos dizer que quando eu era criança, nem sentimento do mundo tinha, nem lido Carlos Drummond de Andrade. Outros poetas vão dialogar diretamente com poetas e poesias inteiras da literatura brasileira. Infelizmente não é o nosso tema, mas eu tenho um trajeto de muitas dessas poesias que eu fui salpicando, lembranças do Rio, né? Tem poetas que fazem ipsilítere trabalhos com Manuel Bandeira. Escusa, por exemplo, quando ele se recusa a ir para a cidade, que o ar puro das salas de cinema já não comportam mais. Os poetas têm. A poesia brasileira, toda ela, mas boa parte da literatura modernista influenciou demais esses homens para expressarem e produzirem suas poesias. Com certeza. Poderia abrir aqui, por exemplo, para você, só em um exemplo, para ficar mais profundo, por exemplo, Patraquim, só para não dizer, como diz o outro, né, para não dizer Metamorfose, por exemplo, 460 aqui do Saúde, Metamorfose, para exemplificar melhor para você. Ele diz assim, ó, Metamorfose, quando o medo puxava lustro às cidades,
E eu era pequeno, ver lá que nem casaco tinha, nem sentimento do mundo grave, ou lido Carlos Drummond de Andrade. Os jacarandás explodiam na alegria secreta da viragem, e flores vermelhas e nem lustros de cera havia para que eu soubesse, na madeira da infância. A mãe não era ainda mulher, e depois ficou. E a mulher é que é a viagem e a terra da vida. Então percebi a cor e a metáfora. Mas agora amor toda mastor. E aí ele vai dialogando com outros escritores e vai fazendo essa metamorfose brilhante com a literatura brasileira. Se nós formos ler também, por exemplo, o próprio Knopf, ele tem poema para Manuel Bandeira. Há textos inteiros, há poesia, principalmente os modernistas, principalmente o Manuel Bandeira, Cassiano Ricardo, Carlos Drummond de Andrade, influenciaram demais esses poetas. Né? A geração charrua, por exemplo, é uma geração, toda ela fundamentalmente estruturada na poesia brasileira. Infelizmente, eu não trouxe para cá o livro da geração charrua, mas é o livro da Medina, lá nas páginas 45, mais precisamente, quando ela apresenta a geração charrua, ele vai dizer que eles se embebedaram com a poesia brasileira e puderam expressar as suas vocações de liberdade e de sonhos. É a poesia brasileira modernista que vai influenciar essa geração charrua. Mas não são todos autores, porque tem alguns que lá no livro da Medina, eles negam muitos dos nordestinos, por conta da sua supremacia e por conta da sua posição. Mas é principalmente Manuel Bandeira, Carlos Drummond e Cassiano Ricardo quem vão alagar o pensamento desses poetas e desses escritores. Respondi sua pergunta, mais ou menos, né? Muito obrigada, respondeu sim. Entendi, e agora eu entendo também, porque a gente vê muito brasileiro não se assumindo brasileiro, ou que diz, principalmente diante de algumas situações no Brasil, aí diz, isso é vergonha, isso é porque é Brasil, é porque é de Portugal, eu já vi muita gente falando isso é péssimo. Claro. Entendi, perfeito. Obrigada, professor. Obrigada, querida. Temos mais duas perguntas no chat aqui, de Fábio Henrique Gonçalves e de Rafael Santos do Nascimento. Queremos perguntar se eles queriam, eles mesmos, projetar as perguntas, ou se a gente pode ler. Opa, boa tarde. Eu mesmo posso fazer a pergunta. Ok. Ok, antes de tudo, boa tarde aos presentes e boa tarde ao professor Edmilson. Parabéns pela exposição, sem dúvida alguma, muito profunda, né? Isso fica bem nítido. E a minha pergunta é o seguinte, pensando em Angola e Moçambique, como as ex-colônias de Portugal na África, com as maiores dimensões territoriais e com percursos históricos muito, muito semelhantes, regiões quase vizinhas, né? São separadas apenas aí por Zâmbia, por Zimbábue. Eu queria saber se é possível citar exemplos de poetas e prosadores moçambicanos que, de alguma maneira, contemplaram em sua obra a luta anticolonial em Angola, e o contrário também, se é possível apontar algum exemplo de escritores angolanos que, de alguma maneira, se voltaram à luta anticolonial em Moçambique. Olha, Henrique, mais uma pergunta, né? Vamos para a Fábia. Sim, Rafael. Acho que é para a gente ler mesmo. A pergunta da Rafael é assim: professor, gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre o silêncio como categoria para a literatura africana e também indicasse um texto sobre esse tema, se possível. Eu tenho uma pergunta. Tem outra pergunta. Só para contribuir, porque é enriquecedor. Eu sou formada em História pela Universidade Estadual do Maranhão, estou agora na segunda graduação pela licenciatura em Estudos Africanos, temos cadeira de literatura, então trabalhamos alguns desses autores, infelizmente, né, eu conheço aqui uns 8, mas muito pelo que o senhor falou, por conto, romance, no Brasil, de editoras que às vezes não tem uma repercussão muito grande, sendo que são extremamente premiados, né, inclusive no Brasil. E eu queria perguntar quanto à questão da educação. Como trabalhar? Eu sou da área de História, mas visto a partir da disciplina de literatura, da área de português mesmo. Como trabalhar esses autores no ensino básico,
no ensino médio, né, fazer esse contato dessa literatura, dessa poesia africana, né, nos espaços escolares. Porque algumas perguntas, a pergunta anterior da Ângela, é super interessante quando ela aborda a questão do Miyakoto, e pensar também que no continente africano, esses países, essa produção literária, ela contribui a algo que é dialético, que é a construção também de uma identidade nacional. A noção inicial de Moçambique, a divisão territorial, divisão, né, geográfica, nacional, não é feita pelos chamados nativos, é fruto da exploração colonial. Então, nesse processo de libertação, eles também estão construindo a sua identidade enquanto nação. Claro. Como o senhor comentou na sua fala, né, algumas das poesias que vêm trazendo diversos grupos, grupos sociais, grupos étnicos diversos, que têm que se unir ali e forjar uma nova identidade, uma identidade nacional. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre essas duas coisas, né? Comentasse sobre esse processo da construção de uma identidade, aí onde entra também a questão fenóptica, né? Que o Miyakoto é um branco, né? E aí como eles lidam com esses conflitos, pensando na segregação racial em África e onde eles produzem também, na Europa, e esse reflexo, como levar isso para o ensino básico, que eu acho que é enriquecedor. Eu tive a oportunidade de, em história, trabalhar trechos de romances, né, como da Noêmia, tive a oportunidade de José Craveiro em algumas poesias. É isso. Beleza. Então, vamos tentar começar aí com o Henrique, né? Henrique, eu particularmente não sei te dizer sobre essas questões, né, de produções de autores que se voltaram contra o próprio sistema dentro desse solo africano. Eu particularmente não tenho muitas informações sobre esses autores, nem sobre obras desses autores. Estou te sendo franco, por quê? Porque muitas das vezes esses escritores, eles vão agir, né, e eles vão expressar nas suas poesias um senso, nos seus textos, nas suas obras, um senso de libertação, um senso de revolta contra o status quo estabelecido naquele período. Né? Não tenho nenhuma informação a acrescentar. Se você tiver ou se conhecer, partilhe aí conosco. Com relação à questão do silêncio como categoria, foi a Rafaela? Foi a Rafaela dos Santos. Rafaela, eu coloquei antes que a memória e o silêncio são questões estruturantes para o homem africano. Quando eu falo silêncio enquanto categoria, é algo que eu estou pensando, é algo que eu ainda pretendo desenvolver a partir de um artigo. O silêncio na literatura africana. Mas é claro que a Tindó Seco e outros autores, como a Fátima Mendonça, como o Laranjeiras, como a Margarida Sodré, eles têm textos que tergiversam sobre essa temática. Né? Não especificamente sobre o silêncio enquanto categoria. O silêncio enquanto categoria sou eu que estou pensando aqui enquanto estudioso, leitor da literatura africana. O silêncio está patente em muitas obras, em títulos de livros e em títulos de poesias. E o silêncio está sempre... Né? O próprio Buteire diz que sou mensageiro do silêncio e faço... como é que ele diz? Ele diz... sou hóspede do silêncio e faço dele meu mensageiro. O Nogar tem Silêncio Escancarado, uma obra inteira. Enfim, silêncio e memória são categorias, são palavras que estão postas na literatura africana de modo muito estruturante, não apenas com a busca do significado da palavra silêncio enquanto algo que se faz para silenciar a palavra, mas o silêncio enquanto algo que se faz para transferir para o suporte dessa palavra expressões de liberdades, anseios, sonhos e outras situações mais profundas. Em boa parte da literatura africana, e principalmente moçambicana, nós vamos encontrar essa palavra silêncio. Foi essa mais ou menos a ideia que eu pensei e que mais ou menos eu penso com relação à questão do silêncio. O silêncio na literatura africana está patente, muito profundamente. O Craveirinha, ele tem um texto que ele fala sobre isso também, né? O silêncio da cela 22. Né? Quando ele fala sobre o silêncio, as palavras que silenciam a sociedade, as palavras que estão ali, o silêncio enquanto palavra, silêncio escancarado, o silêncio enquanto palavra que silencia no sentido mais amplo, mas a preocupação
e a construção dessa palavra, se formos pesquisar, ela transfere para uma categoria com o significado profundo da palavra, toda ela estruturalmente conjunturada com os valores históricos e sociais da sociedade africana. Agora, para você, Raquel, quanto a essa situação, né, da literatura, como passar esses conhecimentos da literatura e das construções de pensamento a partir da educação básica, eu creio que nós temos muitos autores da literatura africana que trabalham desde a literatura infantil até a literatura adulta, tem textos que trabalham com essas questões, né, que podem possibilitar ao pesquisador, ao professor, ao estudioso, incursionar nessa temática. Mas, é como o Bernardo Touro sempre diz, nos orientou, é importante ler a poesia. É na poesia que nós vamos encontrar as metáforas e os sentimentos mais amplos e mais profundos, porque é através da poesia que nós vamos encontrar a síntese, a semente embrionária desses pensamentos de libertação e de revolta, de libertação e de construção de uma pátria nacional, que pode nos dar, claro, o processo de construção e nos apresentar o processo de identidade dessa nação, que não está ele separado como nós, né, vamos dizer, ocidentais pensamos, que uma coisa é a identidade e outra coisa é a sociedade. Para o homem africano, terra e homem são a mesma coisa. Né? Para o homem africano, a natureza, o baobá, a machamba, a floresta, as árvores, as casuarinas, são partes indissolúveis de um mesmo ser e de um mesmo homem. Então, para o estudo desse processo da construção identitária, nós podemos voltar para a literatura infantil, né, como Mangas Verdes com Sal, do Knopf, e lá o Menino que Comia Lagartos, são textos, um é poesia e o outro é texto em prosa infantil, mas dialogam da mesma temática, dialogam da mesma memória e das mesmas buscas de identificação do sujeito e do homem, né, de identidade marcadamente africana. Creio que sejam essas questões. Se alguém tiver outra coisa para colocar, para colaborar, quiser ampliar essas discussões, fiquem à vontade. Só Efraim vai falar agora. Tem a Rafaele, eu acho que foi que perguntou, ela pediu para o senhor comentar um pouco também sobre a categoria tempo. Certo. Categoria tempo, né? O tempo, como a palavra já indica, ela está toda ela enraizada também na palavra memória. A palavra memória e tempo são duas partes de uma mesma moeda para a escrita e o escritor africano. O tempo, o tempo da escrita, e aí nós vamos pensar o oral e o literário, o oral e o escrito. Por quê? Porque essa questão do tempo para a literatura africana, ela não pode ser dissociada do tempo da escrita e do tempo da manifestação oral. Isso perpassa pela língua. Por quê? Porque com a violência, a castração das regras gramaticais para uma escrita que castra a oralidade com todo o seu vulto de beleza e efervescência, é porque vocês não viram o texto Rosinha, mas o Kalandi, ele não diz hoje, ou não escreve hoje, ele escreve O-J-E, e acentua o O. Hoje nós não vai fazer amor. Hoje, a todo momento, ele escreve e tenta passar o tempo da escrita oral para o tempo da escrita, né? O tempo da escrita grafada. E aí nós vamos entender esse tempo também, não só como um tempo linguístico, mas nós vamos ter que entender como um tempo social. Para a literatura do século XIX, finais do século XIX, até meados do século XX, o tempo e o espaço da escrita eram outros. Depois da metade do século XIX até finais do século XX, o tempo e o espaço da escrita também eram diversos, eram diferentes. Por quê? Porque o próprio Raul Horta, é um livro antigo, Tempo e Expressão da Literatura, né? Isso aí foi lá pela
editora brasiliense, década de 70 para 80. O Tempo e a Expressão na Literatura, com Raul Horta, ele diz que o tempo é estruturante para a escrita literária. O tempo faz parte da escrita literária, tal qual a arquitetura textual. Por que ele está dizendo isso? Por quê? Porque para um tempo, na escrita, eu podia dizer, aqui, no sentido mais amplo da escrita, né? Um poeta brasileiro, Augusto dos Anjos, ele diz, tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde o nume de amor em serenatas canta aleluia virginal dos tempos. Metade dessas palavras meu auditório não entende e nunca ouviu. Mas eu venho aqui para o tempo da escrita moderna, e o poeta, ainda que seja ele limado, trabalhado na literatura e no cânone ocidental, ele vai dizer para nós quase a mesma coisa, com palavras mais singelas, com palavras mais harmônicas, ou pelo menos com um tempo de escrita e um tempo de grafia bem menor, bem mais pontuais. Agora eu falei para vocês do poema de Drummond, mas eu podia dizer para vocês com Arabella, bela, rola, bola, e a bola de Arabella é bela, né, Cecília Meirelles. Vejam que o tempo da escrita e a pontuação de dizer das benesses e da estética da arte são tempos diversos. Mas aqui no solo africano nós temos que pontuar que é o tempo da conquista da literatura e o tempo da luta pela conquista da literatura. Até meados do século XX, 1950, nós temos um tempo de luta de conquista da literatura. Depois de meados do século XX, 1970, à atualidade, nós temos um texto e um tempo de benesses da literatura, mas que ainda estão refletindo aquele tempo das agruras sociais. Creio que é mais ou menos essa relação do tempo na escrita espanhola. Africana, melhor dizendo. Então, creio que, primeiro, agradecer a todos, né? A todos que participaram, agradecer também as perguntas, né? Inicialmente nós tivemos a pergunta do Fábio Gonçalves, da Rafael Nascimento, da Angela Barbosa, e ela comentou no chat algo que eu acho que é enriquecedor, né? Somos de áreas diferentes, a maioria somos de áreas diferentes, estamos aprendendo, e essa aula foi mais uma de enorme aprendizado, de uma diversidade de pesquisas e de indagações também incríveis, e nós possivelmente, com certeza, aliás, sairemos daqui com mais vontade de ler, e de ler poesias, né? De ler poesia, que é algo, pelo menos para minha prática, ainda não é tão comum, né? Principalmente poesias de autores africanos. Então, eu queria encerrar essa live de hoje, mas lembrando, ainda teremos próximas aulas, nossos próximos encontros às quarta-feiras, a partir de 4 horas. No dia 28/8 terá do professor Marcelo Pagliosa. Também terá, posteriormente, sobre Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, com a professora Cláudia Moraes. E agradecer aqui enormemente ao professor Edmilson Rodrigues. Muito obrigada. Creio, assim como vários discursistas botaram no chat, para nós é um enorme aprendizado, justamente se eu aceitar e participar e contribuir um pouco mais com essa nossa formação. Gostaria de encerrar, então, agradecendo o convite e apresentando 2 excertos poéticos para que a gente entenda essa situação do tempo na literatura africana e a memória para o africano. O primeiro excerto é do Armando Arthur. Ele diz: urgência de viver, urgência de ser. Vejam que, dependendo do tempo histórico, esse texto não seria aprovado. Esse texto não chegaria à sociedade. É urgente inventar novos atalhos, acender novos archotes e descobrir novos horizontes. Esse é um tempo da literatura independente, é um tempo da formação da literatura, que é capaz de expressar esse pensamento. Agora, imagine um poeta da modernidade se refletindo nesse texto, Rui Duarte de Carvalho. Habito um corpo móvel de paisagens,
protegidas por clareiras de farturas. Habito o movimento e a minha pátria é todo o continente de que não sei o fim. O tempo está presente aí. A memória está presente nesse texto. E, claro, eu não deixaria de citar White quando ele diz: felizes homens que cantam amor. A eles, a vontade do inexplicável e a forma dúbia dos oceanos. O nosso trabalho aqui está limado nessa situação. Amor e contradição. E na forma dúbia dos oceanos. O oceano que leva o homem para a conquista social é o mesmo que traz aquele para as agruras e as contradições sociais. É o mesmo oceano que apresenta o peixe para o saceio da fome, e é o mesmo oceano que apresenta as quilhas das naus para a escravidão do homem de África. Muitíssimo obrigado. Professor, e a todos. Eu gostaria de fazer um convite. Eu quero tirar uma foto nossa. Então, também aqui chamando Efraim da Silva Costa, o nosso colaborador do campus de São Bernardo. Quem puder também ir abrindo as suas câmeras, podem abrir. O Hamilton, também aqui da licenciatura em Estudos Eu vou fechar 2 Africanos. minutinhos, só para... Ah, tudo bem. Podem ir abrindo as câmeras para a gente tirar uma fotinha. Abrindo as câmeras. Agradecer a todos, nos vermos um pouco, né? Porque estamos distantes, mas ao mesmo tempo, assim como a literatura, a poesia, que é algo que nos aproxima, nos aconchega, traz alegria aos nossos corações e aos nossos rostos. Então, olá, queridos cursistas. Sou mais uma aqui que estou aprendendo com vocês. Vamos aguardar o nosso professor retornar e a gente vai tirar uma foto. Todo mundo se arrumando para nós fazermos esse registro. Oi, Então, voltei. Então, vamos. Vamos. Pode ligar a sua câmera. Estou tentando. Essa tecnologia. Ah, sim, tranquilo. Pedir desculpas aí também justamente pelos atropelos, né? Geralmente no Google Maps tem o delete, que é a ação que eu passo aqui o comando até verdade. chegar. Então, vamos todos nós, normalmente, todos estão, a maioria estão aqui. Vamos aqui. Muito bem. Deixa eu tirar outra. Muito bem, queridos. Estamos devidamente registrados. Já estou indo. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. E aguardamos para o próximo live. Boa noite. É deleite. E o que? Como é que chama? Deleite. Eu falei deleite, né? Aí o pior é que isso vai ficar gravado. É normal, não se preocupe com isso. E aí, meu jovem, beleza? Saudade de vocês.